Muito bem, querido. Vamos estudar essa semana Introdução ao Direito Administrativo. Na outra aula de Direito Administrativo, nós vamos conversar sobre princípios fundamentais do direito administrativo. Nessa aula, estudaremos a introdução ao direito administrativo. Para lá. Portanto, primeiro, conceito de direito administrativo. É o conjunto de princípios que regulam a organização dos agentes públicos. Você que quer fazer concurso público, você, logrando êxito, será um servidor público, um agente público. Você terá que observar princípios, normas e regras do direito administrativo. Tranquilo? Vamos lá? Direito administrativo é o conjunto de princípios que regulam a organização dos agentes públicos, dos órgãos públicos e das pessoas jurídicas que compõem a administração pública, bem como o exercício da função administrativa. Desse conceito de direito administrativo, dois verbetes jurídicos são de suma importância. Um é administração pública, que você estuda nos capítulos do direito administrativo, você estuda o que é administração pública, o que faz a administração pública. E o outro verbete é função administrativa. Tranquilo? Você, ao longo do curso de direito administrativo, vai aprender o que seja administração pública e o que é função ou atividade administrativa. Vamos para as perguntas que encaminham nossa introdução. Primeira pergunta. Afinal, o que é que estuda o direito administrativo? Regra geral, se estuda aqui a administração pública. Quando você faz concurso público, presta concurso público, você tem que estudar antes. E aí você estuda direito constitucional. Basicamente, você estuda a Constituição Federal. Direito penal, você estuda basicamente o Código Penal e as leis penais extravagantes, leis penais especiais. Quando você estuda direito processual penal, você vai estudar basicamente o Código de Processo Penal e a processualística especial de leis extravagantes. Mas quando você estuda direito administrativo, aí você estuda basicamente a função administrativa. Você estuda a administração pública. São verbetes importantes para a compreensão da matéria. Afinal, o que é que estuda o direito administrativo? Estuda a administração pública. E o que é que faz essa administração pública? Ela realiza a função administrativa. Bote no seu sangue. A administração pública, objeto do estudo do direito administrativo, ela realiza a função administrativa. Aí a pergunta é quase que inevitável. Mas o que significa realizar função administrativa? Resposta. A administração pública realiza a função administrativa quando aplica a lei ao caso concreto com a finalidade de resolver problemas da coletividade, de atender interesses coletivos. De maneira que a administração pública ela atua no interesse coletivo. A administração pública, quando exerce, executa, faz a sua atividade administrativa, a sua função administrativa, ela o faz tendo em vista o interesse coletivo, os problemas da coletividade. E afinal, quais são os problemas da coletividade? Você tem um monte. Transporte público, saúde, educação, segurança pública, você tem coleta de lixo, iluminação pública, são problemas da coletividade, interesses que a função administrativa vai encarar e quer solucionar, quer dar encaminhamento. Tá. Dito isso, vamos conversar sobre funções típicas e funções atípicas de cada poder da República.
Você já sabe, lá do artigo 2º, que está na sua tela, da Constituição Federal, são poderes da República Federativa do Brasil. Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário. Tranquilo? Você já sabe. Nos municípios, o poder executivo é exercido pelos prefeitos, auxiliados pelos secretários municipais. No Distrito Federal, o poder executivo é exercido pelo governador distrital, auxiliado por seus secretários distritais. Nos estados, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Sul, o poder executivo é exercido pelos governadores de estado, auxiliados pelos seus secretários estaduais. No plano da União, o poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado por seus ministros de estado. Tá? Você também sabe que o poder legislativo nos municípios é exercido pela Câmara de Vereadores, os estados pela Assembleia Legislativa, na União pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. O Poder Judiciário, no plano federal, é exercido pelos tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal que está no topo, aí vem os tribunais regionais, os tribunais de justiça estaduais, dos estados. Não há poder judiciário nos municípios. Aliás, você nunca viu ninguém fazer concurso para juiz municipal. Você, concurseiro, já sabe que existe concurso para juiz federal e juiz estadual. A juiz municipal, você tem notícia de ter concurso. Um motivo simples é que no plano municipal não existe poder judiciário. Só existe poder judiciário no plano federal e no plano estadual. Para frente. O poder legislativo, executivo, judiciário e legislativo. Esses poderes têm funções típicas e atípicas. O que são funções típicas? São as funções para as quais cada poder foi criado. E as funções atípicas são funções que os poderes exercem, mas de vez em quando eles não foram criados para exercerem certas funções, mas as exerce de vez em quando, são funções atípicas. Você sabe também que nenhum poder é maior do que o outro. O poder legislativo não é hierarquicamente superior ao poder executivo, o judiciário não é hierarquicamente superior ao poder legislativo. Não há hierarquia entre os poderes, tranquilo? Vamos ver agora as funções típicas de cada poder. Bora? Primeiro, as funções típicas, funções principais, próprias do poder legislativo. Para que foi criado o poder legislativo? Para, tipicamente, principalmente, exercer a função legislativa, fazer leis. A função legislativa é uma função típica do poder legislativo, fazer leis em geral. A outra função típica, principal do poder legislativo é fiscalizar os atos do poder executivo. Tanto aqui em Salvador, Bahia, onde estou falando, município. No plano municipal, cabe uma das atividades importantes que a Câmara dos Vereadores faz, fiscalizar os atos do prefeito da cidade, poder executivo. Tranquilo? São as duas funções principais, típicas do poder legislativo. Funções atípicas do poder legislativo. Aí eles fazem em determinadas situações. Por exemplo, julgar o presidente da República. Julgar é função típica do poder judiciário. Mas, em determinadas situações, o poder legislativo julga. Por exemplo, julgar o presidente da República
nos crimes de responsabilidade. Não é o Poder Judiciário que julga o presidente nessas condições, crime de responsabilidade. É o Poder Legislativo, o Senado Federal. E a outra função atípica do Poder Legislativo é a função administrativa. Quando é que atipicamente, secundariamente, de vez em quando, em determinadas situações, quando é que o Poder Legislativo exerce função administrativa? Quando faz concurso público, ou tem que fazer licitação para adquirir bens e serviços. Nesse caso, fazer concurso, fazer licitação, o Poder Legislativo está fazendo função administrativa. Para frente. Vamos ver as funções típicas do Poder Judiciário. A função principal do Poder Judiciário é a função jurisdicional. O que é exercer função jurisdicional? Bem, é a aplicação da lei ao caso concreto, ao litígio apresentado ao Estado juiz. E o Estado juiz aplica a lei ao caso com a finalidade de solucionar esses conflitos de interesses. Eu acho que você me deve R$ 1.000, você acha que não me deve. Eu procuro o Poder Judiciário para solucionar o conflito, o alívio, o conflito entre nós, o litígio entre nós. O que o Estado juiz decidir, nós dois temos que abaixar a cabeça. O poder decidir. Exerceu função jurisdicional. Tranquilo? E quais são as funções atípicas do Poder Judiciário? Fazer leis. A lei orgânica aqui do Tribunal de Justiça da Bahia, essa lei orgânica, ela é uma função atípica do Poder Judiciário. Tranquilo? E também o Poder Judiciário realiza a função administrativa quando faz concurso público por licitação. Quais são as funções típicas do Poder Executivo? A função típica do Poder Executivo principal é a função administrativa. O Poder Executivo realiza a função administrativa. E o que é essa função administrativa? É a aplicação da lei ao caso concreto a fim de realizar a função administrativa. A fim de realizar, de atender interesses da coletividade. Função administrativa é a aplicação da lei ao caso concreto, a fim de atender interesses da coletividade. Muito bem. Função administrativa é a gestão dos interesses coletivos, na sua mais variada dimensão, consequência das numerosas tarefas a que se deve propor o Estado moderno. Meio ambiente mesmo, função administrativa. É a gestão dos interesses coletivos, desses problemas que aparecem na coletividade. Como tal gestão implica normalmente a prática de vários atos e atividades, almejando determinada meta, objetivo, a administração socorre-se com frequência dos processos administrativos, como instrumento para concretizar a função administrativa. A função administrativa é a busca, a gestão dos interesses coletivos. Funções atípicas do Poder Executivo. Fazer leis. Quando o presidente da República edita medida provisória, ele está legislando, mas legislar é função típica do Poder Legislativo. Em determinadas situações, o Poder Executivo legisla. Por exemplo, quando o presidente da República edita medida provisória. O que é que isso é importante? Atenção agora para a prova. Os três poderes da República exercem função administrativa, que é o objeto do estudo do direito administrativo. O direito administrativo estuda a administração pública,
e a administração pública faz função administrativa. Os três poderes realizam função administrativa. Só que o Poder Judiciário e o Poder Legislativo realizam função administrativa atipicamente, enquanto o Poder Executivo realiza função administrativa tipicamente. Quando os três poderes realizam função administrativa, eles se submetem ao regime jurídico administrativo e aos princípios do direito administrativo. Nessa aula, eu ainda lhe dou o regime jurídico administrativo. Todos os três poderes da República, quando realizam função administrativa, eles devem se submeter ao regime jurídico administrativo que você aprende agora comigo. E submetem também aos princípios do direito administrativo que você verá na outra aula. Regime jurídico. O que é regime jurídico administrativo? A que submete os três poderes quando realizam função administrativa? O regime jurídico administrativo é um regime de direito público, aplicável aos órgãos públicos, às entidades que compõem a administração pública e a atuação dos agentes administrativos em geral. Se eu sou servidor público, estou submetido ao regime jurídico administrativo. Se o órgão público no qual eu trabalho está submetido ao regime jurídico administrativo. A entidade, União, Estado, Distrito Federal, as autarquias, você vai ver mais tarde, as entidades que compõem a administração pública também estão submetidas ao regime jurídico administrativo. Esse regime é caracterizado por prerrogativas e restrições. Então, há uma balança. O regime jurídico entrega aos órgãos públicos, às entidades e aos servidores públicos, em geral, prerrogativas e restrições. E é fundamentado em dois princípios: cai em toda prova, o regime jurídico administrativo está fundamentado em dois princípios: supremacia do interesse público sobre o interesse privado e indisponibilidade do interesse público. Para ver primeiro, supremacia do interesse público. Esse princípio fundamenta a existência das prerrogativas do regime jurídico administrativo ou dos poderes especiais da administração pública. São prerrogativas são poderes especiais que tem a administração pública, dos quais decorre a verticalidade das relações da administração pública e particular. Relações verticais, supremacia do interesse público. A aplicação desse princípio determina que, em eventual confronto entre o interesse individual e o interesse coletivo, prevalecerá o interesse coletivo. Um exemplo: o município de Salvador quer desapropriar meu imóvel para ali construir uma creche. Mesmo que eu não queira sair do meu imóvel para outro, o Estado até o município vai me dar. Vai me dar, não. Vai me pagar a quantia relativa ao imóvel que está sendo desapropriado para que eu compre outro imóvel. Mas o fato é que eu não quero mudar. Eu tenho razões sentimentais. A minha avó morou na casa, a minha mãe morou na casa, eu morei na casa com minha mãe, minha avó, meus pais, meus avós. Eu tenho uma relação de afeto com a minha residência. Meu interesse individual vai se submeter ao interesse coletivo. O interesse coletivo é construir a creche. A creche resolve um problema da coletividade. Tranquilo? Eu tenho que sair da casa. Há uma relação vertical entre a administração pública e eu, que sou particular. Eu tenho que abaixar a cabeça. Percebeu? Ainda que o proprietário do imóvel não queira sair do imóvel, o interesse público, construir aquele, se impõe sobre o interesse particular. Veja essa observação importante e leve para fora. A aplicação desse princípio depende da interpretação do conteúdo do caso concreto. Cada desapropriação, por exemplo, no caso, né, tem que ser examinada caso a caso. Não se aplica prioristicamente nem isoladamente,
sem considerar os demais princípios e as demais normas que se aplicam aos diversos interesses contrapostos, públicos e privados. Há interesses contrapostos aí. Eu não quero sair da casa, o Estado quer fazer uma creche. De regra, o interesse público se impõe ao interesse privado, mas caso a caso deverá ser interpretado como a situação aparecer. Mas a regra é essa. O interesse individual se submete ao interesse coletivo quando os interesses entram em conflito. É, esse princípio ele é chamado também de poder extroverso, que é o poder de império, são os atos de império da administração pública em relação a nós particulares. Os limites do poder desse princípio, do interesse coletivo, que se impõe ao interesse particular, individual, é nenhum princípio é absoluto, né? Nada é absoluto, o princípio é absoluto. Então, há limites no exercício do princípio da, da imposição, da preferência do interesse coletivo sobre o interesse individual. E quais são esses limites? Os mais importantes são esses: direitos e garantias fundamentais, o poder extroverso do Estado, os atos de império do Estado, o interesse particular que se submete ao interesse coletivo, ele não pode agredir, violar direitos e garantias fundamentais que você estuda lá no direito constitucional. Uma das garantias constitucionais é o devido processo legal. Então, o princípio do interesse coletivo sobre o individual encontra uma parede, um limite dos direitos e garantias fundamentais. E no princípio da legalidade, porque toda atuação da administração pública deve ser submissa à lei. Tranquilo? São limites a esse poder imperial que é consubstanciado no princípio interesse público prevalece sobre o interesse particular. E o outro princípio importante é o da indisponibilidade do interesse público. Desse princípio derivam restrições especiais impostas à atividade administrativa. Enquanto o princípio do interesse público sobre o privado são prerrogativas que são imperiais em relação ao particular, a indisponibilidade do interesse público são restrições à administração pública. Veja só. Nada, eu sou prefeito de um município. Tudo que está no município não é meu. Eu administro, faço gestão. Nada não é de minha propriedade particular. Como não pertencem à administração pública, nem aos administradores públicos, os bens e interesses públicos são indisponíveis e irrenunciáveis. O que significa bens indisponíveis? Olha, este celular é meu. Eu sou proprietário do celular. Eu posso dispor do meu celular, minha propriedade, como eu quero. Então, eu posso quebrar meu celular, eu posso vender, posso emprestar, posso alugar. É meu, eu disponho do jeito que eu quero. Os bens públicos, os interesses públicos são indisponíveis. Eu sou prefeito, a viatura me leva do município, me leva para casa e da casa para a prefeitura. Mas aquele automóvel, aquela viatura oficial, não pertence a mim, prefeito da cidade. Então, posso, por exemplo, buscar minha filha no colégio, levar minha filha para o colégio com o carro oficial da prefeitura do município. Eu não posso dispor
fazer o que eu quero com um bem que não é meu, que é da coletividade. Isso é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Nada é do administrador. Os bens, os interesses públicos são indisponíveis. Eu não posso usar, não posso quebrar, porque se quebrar tem que pagar, tranquilo, porque os bens são da coletividade, não são meus. Sou prefeito, realizo função administrativa, trabalho na direção de satisfazer interesses coletivos, nada é meu. Eu não posso usar como eu quero. Não sou proprietário de nada aqui no município onde eu sou prefeito. Então, leia comigo, quem tem disposição sobre um bem é seu proprietário. Quem tem disposição sobre um bem é seu proprietário, de vender, emprestar, doar. Se sou o dono do notebook, eu posso dispor do notebook como eu queira, porque me pertence. Eu posso vender o notebook, quebrar, doar, logo. Porém, como não pertencem à administração pública, nem a seus administradores, os bens e interesses públicos são indisponíveis, irrenunciáveis. Exemplo, o IBGE quer comprar novos computadores. O IBGE, que faz pesquisa e tal, ele quer comprar novos computadores para melhor realizar suas funções. Como o IBGE, nem os dirigentes do IBGE são proprietários do dinheiro que será usado para adquirir os computadores, ele deve licitar primeiro e comprar depois. Como o dinheiro para o IBGE comprar não é do IBGE, nem dos administradores do IBGE, o dinheiro não pode ser usado de qualquer maneira, como se fosse deles, proprietário do dinheiro. Não, não. Vai licitar primeiro, que é a legalidade, a lei determina assim, supremacia da lei. Licita primeiro, compra depois. Depois de escolher a proposta mais vantajosa para a administração pública. A proposta mais vantajosa daqueles que estão vendendo computadores vai ser essa vai ser escolhida pelo IBGE. Muito bem. Aqui terminamos a nossa aula. Eu espero que você tenha tido aí proveito.